Minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, membros da Igreja Presbiteriana Betânia. Minha saudação a você que, navegando pela internet, chegou até o nosso canal no YouTube. A graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande, uma satisfação tê-lo conosco. E convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, leremos os versos 11 e 24 e ali será a nossa meditação. Gálatas, capítulo 1, versos 11 a 24, e a palavra de Deus nos diz o seguinte: Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a Igreja de Deus procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim para que eu anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que escrevo a vocês, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Como temos visto nos últimos domingos, e este é o 3º sermão desta série em Gálatas, Paulo havia plantado igrejas pela região da Galácia, onde fica a atual Turquia, durante as suas viagens missionárias. Foram relatadas na palavra de Deus 3 viagens missionárias. Todavia, quando já estava ausente de entre os Gálatas, Paulo tomou conhecimento que alguns mestres judeus haviam se introduzido no meio dessas igrejas e começaram a pregar um evangelho diferente daquele que Paulo pregava. Um evangelho que envolvia o cumprimento da lei mosaica como algo coadjuvante para a salvação. Segundo eles, o crente não seria salvo somente pela fé em Cristo Jesus. A graça não era suficiente. Era necessário algo mais, a observação das ordenanças contidas, previstas na lei de Moisés. E para tornar a sua mensagem crível, eles atacaram Paulo e a sua mensagem, e assim desacreditá-los. Paulo, então, nesse início de carta, ele traça a defesa do seu apostolado e da sua mensagem, do evangelho que ele pregava. Ele afirma e reafirma que tanto o seu apostolado como a sua mensagem eram provenientes de Deus e não de homens. Mas Paulo não faz isso de forma alguma por orgulho. Ele não estava em defesa da sua própria honra. O centro da controvérsia não era ele, seu orgulho, sua posição entre os homens. O centro da questão era a respeito da supremacia e da suficiência da graça de Deus para a salvação de todo e qualquer homem ou mulher. E o texto que nós lemos, ele relata o testemunho de Paulo com argumentos para a defesa do seu apostolado, do evangelho e daquilo que ele apresentava. Como nós podemos depreender da própria defesa apresentada por ele, seus acusadores pareciam afirmar que o evangelho de Paulo era coisa da cabeça dele, era fruto de suas reflexões pessoais. E nós vemos Paulo contra-argumentar, dizendo que ele próprio tinha sido um feroz perseguidor da igreja. Não havia dúvidas no seu coração, não havia espaço para uma reflexão a respeito do cristianismo. Ele era um adversário do cristianismo. Mas um encontro pessoal com Cristo redivivo, conforme o capítulo 9 de Atos, transformou a sua vida e o fez de perseguidor da igreja em um enviado de Deus, um apóstolo, para anunciar o evangelho da graça, especialmente aos gentios. Outra acusação feita pelos judaizantes que podemos extrair do texto é que Paulo aprendeu o seu evangelho, ou teria aprendido o seu evangelho de outras pessoas, especialmente os apóstolos em Jerusalém. E a resposta de Paulo está nos versos 16 e 17. Ele afirma que após sua conversão ele não recorreu a ninguém, nem aos apóstolos em Jerusalém, para aprender com eles. Para isso ele traça uma breve linha cronológica da sua vida desde a sua conversão. Ele afirma que só foi a Jerusalém cerca de 3 anos após a sua conversão para conhecer Pedro. Além de Pedro, ele encontrou também Tiago, irmão do Senhor Jesus, e não se encontrou com nenhum outro líder da igreja em Jerusalém. E ficou lá por apenas 15 dias.
que seria um tempo insuficiente para ser instruído no Evangelho por aqueles homens. Mas por que era tão importante que Paulo não tivesse aprendido o Evangelho de homens? Porque se Paulo tivesse sido treinado, preparado pelos apóstolos, os judaizantes também diriam que foram ensinados em Jerusalém, que estavam com os apóstolos, aprenderam deles e que a mensagem de Paulo era insuficiente, estava incompleta, que ele não havia contado a história inteira completa e que existiam outras coisas muito importantes a serem observadas para a salvação, a lei de Moisés. A terceira e última acusação da qual Paulo se defende é de que ele seria um apóstolo menor, sem a mesma autoridade que os demais apóstolos detinham. Mas Paulo afirma, a partir do verso 18, que embora não tivesse recebido o evangelho de homem algum, a sua mensagem, de certa forma, conferia com a mensagem pregada nas igrejas da Judéia, especialmente em Jerusalém, pois aquelas igrejas davam glória a Deus por causa dele. Em suma, este é o testemunho de Paulo, para apresentar suas credenciais e as credenciais da mensagem que ele pregava. Mas este texto revela mais do que isso. Revela como Deus alcança as mais improváveis pessoas com a sua graça e as transforma para a glória dele. Este texto que lemos revela o extraordinário poder transformador do Evangelho de Jesus na vida de Paulo e na vida de todo homem ou mulher que recebe esse Evangelho e crê em Cristo como Salvador. E esse extraordinário poder transformador do Evangelho, em primeiro lugar, alcança pessoas improváveis. O testemunho de Paulo envolve um relato sobre a sua vida. Uma vida que, de forma pregressa, era inimiga de Deus, do Evangelho de Deus e como Deus o transformou. Os versos 13 e 14 mostram como Paulo admite ter feito coisas da qual ele não se orgulhava e mostrava os erros do seu passado. Ele afirma que excedia zelo na sua religião judaica e ali estava a chave do embate de Paulo com os judaizantes. Como um homem preparado para ser um rabino fariseu, Paulo conhecia bem a lei de Moisés. Ele conhecia bem a tradição dos anciãos judeus. Ele estava apto a ensinar a lei, a viver a lei e exigir que os demais cumprissem a lei. Seja a circuncisão, seja a dieta alimentar, seja a celebração das festas religiosas, Paulo conhecia tudo isso. E Paulo já havia defendido a exigência de tudo isso quando era judeu fariseu. O seu passado demonstra que Paulo estava disposto a, inclusive, matar por isso. Ele perseguia os cristãos, ele procurava destruí-los. Paulo destilava ódio contra os seguidores de Jesus e chegou ao ponto de viajar até outra cidade, a cidade de Damasco, em outra nação, para prender os cristãos daquela cidade. Mas na estrada para Damasco, algo novo aconteceu. Paulo teve um encontro inesperado e transformador. Uma luz que excedia o sol ao meio-dia e um som que fez calar todas as demais vozes ao seu redor. Ele teve um encontro pessoal com Jesus ressurreto, que não somente o salvou, mas fez dele um apóstolo e pregador das boas novas da sua graça. O testemunho do apóstolo revela essa graça surpreendente e maravilhosa que alcança pessoas improváveis, como ele mesmo, como o próprio Paulo. Tim Keller, ele no seu comentário aos Gálatas, ele afirma que ninguém é tão bom que não precise da graça do Evangelho e nem tão ruim que não possa recebê-la. E essa é uma verdade incontestável. A graça salvadora de Cristo alcançou a Paulo e fez dele um servo de Jesus. A graça de Deus surpreendeu Paulo no caminho para Damasco e o transformou de um homem terrível e inimigo do Evangelho em pregador das boas novas. É como se o homem mais cruel do mundo, que persegue, que maltrata, que mata cristãos, se tornasse um cristão. Paulo não é muito diferente de mim e de você, meu irmão, minha irmã. Em outros tempos, nós éramos rebeldes, éramos avessos à verdade de Deus, inimigos do Pai. Mas Cristo nos alcançou. A verdade brilhou diante de nós. Uma voz única, inconfundível, retumbante soou em nossos ouvidos. O Espírito de Deus agiu para nos trazer à luz do Evangelho de Jesus e nos convencer que somos pecadores miseráveis, necessitados da graça de Deus. Eu e você. O que temos em nós que nos torna melhores, aceitáveis, merecedores dessa graça maravilhosa?
Nada, simplesmente nada. Deus nos alcançou quando estávamos mergulhados nas nossas crises, afundados no pecado, nos vícios, quando não tínhamos esperança, quando não vislumbrávamos qualquer saída para o fundo do poço no qual nos encontrávamos. E nós somos uma igreja, sim, que pode testemunhar que o Evangelho de Jesus é poderoso para transformar qualquer homem, qualquer mulher. Nós, como igreja, meus irmãos, muitas vezes erramos sim. Nós produzimos um juízo de quem deve ou não receber a mensagem do Evangelho de Jesus de acordo com o que vimos. Erramos ao deixar de anunciar as boas novas do Evangelho a pessoas que achamos que não tem jeito, pessoas que rejeitarão a palavra de Deus. Nós antecipamos o julgamento dessas pessoas. A gente olha e pensa, olha, fulano, ele nunca vai ser crente, esse aí pode deixar para lá. Beltrano não tem solução. E deixamos de anunciar Jesus a essas pessoas. Você crê que o Evangelho é poderoso para transformar? Creia também que ele é poderoso para alcançar as pessoas mais improváveis. Ele te transformou, ele me transformou. Você não é melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém. E essa verdade de respeito também a você, individualmente. Você que pensa que não tem mais jeito, não tem jeito para a sua situação, suas mazelas, seu pecado, acredite, há uma saída, há uma solução, há uma possibilidade de transformação que está em Cristo, que é o próprio Cristo, que reside em receber o Evangelho da graça de Jesus, não importa quão grandes sejam os seus pecados, quão grandes sejam os seus problemas, as suas dores, Cristo é maior do que tudo isso. O Evangelho da graça é poderoso para transformar qualquer realidade. Ele transformou um homem cruel como Paulo, duro, religioso. Ele transformou, deu vida a tantos homens e mulheres mortos em suas ofensas e pecados. Ele alcançou a mim, ele alcançou os meus irmãos. Talvez você esteja no seu caminho para Damasco. Talvez agora seja o seu encontro transformador com Jesus, o Filho de Deus. E acredite, o Evangelho é poderoso para transformar a sua vida, como transformou a vida de Paulo e de tantos outros. Mas como e por que Deus fez isso com Paulo? Como e por que Deus faz isso comigo e com outras pessoas, contigo? Isso nos conduz ao nosso segundo ponto. O poder transformador do Evangelho de Jesus é resultado da sua graça soberana, é resultado da graça soberana de Deus. Paulo deu um testemunho a respeito de sua vida pregressa e diz algo surpreendente. Leia comigo a primeira oração do verso 15. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. O apóstolo Paulo declara que Deus o havia escolhido e separado desde o ventre de sua mãe. Por consequência disso, toda a sua vida ele vê Deus agindo, moldando, capacitando para cumprir a missão para o qual Deus o havia comissionado agora. Inclusive nos erros do passado. Tudo que Paulo tinha vivido teria sido uma escola, uma verdadeira forja para torná-lo o pregador que anunciaria o Evangelho entre os gentios. É certo que Paulo foi um homem mau, um homem cruel, que resistiu a Deus e ao poder do Senhor. Mas Deus, de forma soberana, transformou o seu coração. Anulou suas más intenções, usou toda a experiência que Paulo havia conquistado para que o Evangelho fosse anunciado e o reino de Deus expandido por todo o mundo de então. É Deus agindo para transformar o mal em bem. Toda a formação de Paulo no judaísmo, todo o seu conhecimento da Torá, todo o seu zelo, tudo quanto havia vivido foi utilizado para fazer de Paulo um instrumento para o aperfeiçoamento da igreja. Paulo afirma, Deus me escolheu e me chamou pela sua graça. Talvez uma das escolhas mais improváveis daqueles dias. Eu certamente não escolheria Paulo e eu nem o chamaria. Se Paulo era tão mau aos olhos de todos, o que Deus viu nele para que o escolhesse? E a resposta é nada. Não havia nada em Paulo que o fizesse merecedor da graça de Deus. Então, por que Deus o chamou? Qual foi a motivação? O final do verso 15 e o início do verso 16 nos dão a resposta. Porque agradou a Deus. Somente isso. Simplesmente porque Deus quis. Uma ação soberana de Deus, uma escolha que Deus faz simplesmente porque Ele é Deus. Paulo não merecia a graça de Deus, mas Deus ainda assim o alcançou com a sua graça porque se agradou de fazê-lo, porque amou a Paulo com um amor gracioso e salvador. Ao longo da história, nós vemos isso, inclusive no Antigo Testamento. Deus agiu dessa forma em todo o tempo, escolheu, chamou, salvou pessoas simplesmente porque as amou. Um exemplo disso está em Deuteronômio 7, versos 7 e 8, que
no qual um discurso de Moisés é feito relembrando o povo de Israel a respeito da aliança que Deus havia feito. E ali vem uma verdade que é inescapável. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Essa é a mais sincera manifestação do amor e da fidelidade de Deus em manter até o fim suas promessas e a sua aliança. Deus escolheu a mim e a você não por causa dos nossos méritos. Deus nos amou não por causa da nossa religiosidade, ou por causa da nossa bondade, ou por causa da nossa capacidade, ou por causa da nossa beleza. Deus não nos ama pelo que podemos oferecer a Ele. Muito pelo contrário. Não há nada de bom em nós que seja alvo de especial atenção do Senhor. Não há nada que possamos oferecer em troca da nossa salvação. Nossas habilidades, nossa justiça própria, nossa autopiedade, nossos temores, nossos bens, nada disso é capaz de nos aproximar de Deus ou de satisfazer a sua santidade. Ele não nos ama pelo que temos a oferecer para Ele. Ele simplesmente nos ama. Ele simplesmente nos escolheu. Ele simplesmente nos chamou. Ele simplesmente nos amou. A origem deste amor não está em nós, mas nele. E como resultado deste amor, nós o amamos. O amamos porque ele nos amou primeiro, porque ele nos deu vida em Cristo Jesus, porque ele nos revelou a sua graça. Por isso, ele nos trouxe as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Por isso, o verdadeiro evangelho de Jesus é poderoso para transformar, porque é resultado da graça soberana de Deus, que não escolhe as pessoas prováveis, mas alcança pecadores. Pecadores como Paulo, como eu, como você. E por fim, meus irmãos, o poder transformador do Evangelho de Jesus nos impulsiona a viver para a glória de Deus. Nos impulsiona a viver para a glória de Deus. Paulo nos revela que ele foi alvo da graça de Deus, que o havia já escolhido ainda antes de nascer, antes de ter feito qualquer coisa boa ou má. Paulo afirma que isso é fruto da abundante graça de Deus, que não levou em consideração sua vida pregressa, mas o resgatou para uma nova vida em Cristo, uma vida que glorifica a Deus. Que vida é essa que Paulo passou a viver? Podemos dizer que é uma vida intensamente pautada pelo Evangelho de Jesus, que não era mais escrava do pecado, mas livre para viver sob as marcas, sob a égide da graça de Cristo. O fim do verso 15 e parte do verso 16 revelam o propósito de vida que Paulo encontrou em Cristo. Agradou a Deus revelar o seu Filho Jesus em Paulo, para anunciá-lo entre os gentios. Como já aprendemos, Jesus se revelou a Paulo quando se preparava para perseguir a igreja da cidade de Damasco. E da mesma forma como conheceu a Cristo, Paulo, agora pregador do Evangelho, seria o meio pelo qual Cristo se revelaria a tantos outros homens e mulheres. Paulo, agora transformado pelo poder do Evangelho, sabe que possui uma nobre responsabilidade de revelar Cristo a outras pessoas por meio do seu viver, do seu proceder e do seu falar. Ele se tornou, meus irmãos, um verdadeiro embaixador do reino de Deus. Além disso, a vida de Paulo passou a ser pautada por um relacionamento pessoal e estreito com Deus. Após a sua conversão, Paulo ele não foi correndo para Jerusalém para ser instruído na nova religião que havia abraçado. Também, creio eu, não haveria problema se ele tivesse feito isso, mas em todas essas coisas havia um propósito de Deus. Os versos 17 e 18 dizem que Paulo passou cerca de 3 anos na Arábia. Não há em qualquer outro lugar das Escrituras referência a esse período da vida de Paulo. Certamente esse foi um período crucial para ele. Lá na Arábia, segundo a tradição cristã, Paulo reviu seus conceitos, seus preconceitos, reavaliou o seu viver até aquele momento e aprendeu de Deus o que deixou registrado nas suas muitas cartas que hoje compõem o cano sagrado. E enfim, o verso 24 relata que por causa da vida que agora vivia, fruto do poder transformador do Evangelho, as igrejas davam glória a Deus por causa de Paulo. A vida de Paulo era orientada agora pela glória de Deus. Ele descobriu o que os filósofos buscavam sem cessar, o sentido da vida. Paulo descobriu o segredo. O verdadeiro sentido da vida era viver para a glória de Deus. E há um antigo ditado que diz: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Certamente muitas das nossas características são marcadas pelas nossas amizades, pelas influências de pessoas que convivem conosco, que caminham conosco.
O poder transformador do Evangelho nos impulsiona a viver essa nova vida com Deus, andando com Deus, uma vida que encontramos em Jesus. Uma vida que testemunha da maravilhosa graça que nos alcançou, impressa no nosso coração, impressa no nosso viver. Assim como fez com Paulo, Deus se revelou a nós para que revelemos Cristo ao mundo. Isto Deus fez de muitas formas. Cristo se revela por meio de nós quando somos generosos com o nosso próximo. Cristo se revela por meio de nós quando amamos e nos doamos pelos que sofrem. Cristo se revela por meio de nós quando choramos com os que choram e nos alegramos com os que se alegram. Mas principalmente, Cristo se revela por meio de nós quando anunciamos as boas novas de salvação que transformou o nosso viver. Esse é o poder do Evangelho, o poder de transformar pecadores em salvos, remidos, em santos. Qualquer ato, qualquer demonstração de amor que esteja dissociada do anúncio do Evangelho é, de certa forma, inútil. Inútil. Porque não é a nossa bondade, não é a nossa disposição, não é o nosso afeto que irá transformar o coração daquele que está próximo a nós. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Tudo deve ser acompanhado do Evangelho. E viver uma vida no Evangelho é viver uma jornada com Deus, é andar com Ele, é ter momentos com Ele, se alimentando da sua palavra, se relacionando com Ele por meio da sua palavra e da oração, buscando conhecer e satisfazer cada vez mais a sua vontade. A vida cristã é uma vida enraizada no relacionamento com Deus por meio de Cristo. É uma vida que, porque temos comunhão com Deus, temos comunhão também uns com os outros. É uma vida de entrega, de serviço aos nossos irmãos, produzindo adoração no meio da igreja. O resultado de tudo isso é a glória de Deus. E que assim como aconteceu com Paulo, a nossa vida seja transformada pelo Evangelho e se torne motivo para que tantas outras pessoas adorem a Deus, deem glória ao seu nome e o nome de Deus seja adorado em lugares e por pessoas que ainda não o adoram. Que a nossa vida seja orientada pela glória de Deus. Que sejamos, assim, digamos, inundados por essa verdade libertadora. Não precisamos perambular pelas ruas da existência procurando a nossa essência. Somos adoradores por natureza. O poder transformador do Evangelho nos leva a viver o verdadeiro sentido da vida, nos impulsiona a viver para a glória de Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, o Evangelho que alcançou e transformou a vida de Paulo não é diferente do Evangelho que alcança a mim e a você hoje. Ele alcança as pessoas mais improváveis, impensáveis. E não existe ninguém que não precise da transformação pelo poder do Evangelho e não existe também alguém que não seja tão pecador que não possa recebê-la. Este Evangelho é resultado da graça soberana de Deus, que elege quem quer, que ama quem quer e que não leva em consideração os erros do passado. E este Evangelho, que tem um poder para transformar, impulsiona cada coração a viver com Deus e a viver para a glória de Deus. E que reconheçamos e vivamos a nova vida que Deus nos concedeu pelas boas novas da graça. E que você, que porventura ainda não experimentou as riquezas que o verdadeiro Evangelho de Jesus produz, naquele que crê, naquele que está firme em Cristo, esta é uma oportunidade de se encontrar com aquele que é o Verbo vivo, o Evangelho encarnado, o Filho de Deus, e experimentar uma transformação radical em seu viver pelo poder do Evangelho de Jesus. Vamos orar, meus irmãos? Bendito Deus, nós somos gratos, Pai, pelos registros do apóstolo Paulo, pela palavra que fala hoje aos nossos corações e que nos desperta para a real necessidade de um coração e de uma vida alcançada pelo poder transformador do Evangelho. Obrigado porque o Senhor nos escolheu, nos amou, nos chamou, e isso não dependeu em nenhum momento dos nossos atributos, das nossas capacidades, mas é fruto exclusivo da Tua maravilhosa graça, ó Deus. Ensina-nos, ó Deus, a responder a cada dia a este chamado, a este Evangelho maravilhoso, apresentando um viver que glorifique a Ti e ao Teu santo nome. Ajuda-nos, Senhor. É a oração que fazemos a Ti, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus.